Pet nega discussão, mas continua afastado. Fred e Maicon estão fora dos últimos jogos da Taça Guanabara. Carlos Alberto treina e deve enfrentar o Resende. Joel começa a corrigir os erros da defesa do Botafogo. Nas águas da galera, é o Jogo Aberto Rio nas ruas. Alô, cheguei. Boa tarde, amigos, de novo reunidos aqui, só falando do futebol carioca. Estou torcendo para hoje ser o último capítulo da novela Pet. E com um final feliz. O que é o final feliz? O Pet chega, vai ser multado, pede desculpa aos companheiros, eu errei, e o Marcos Braz, ó, engole o sapo. Porque não adianta, vai liberar o Pet, ele vai vestir uma camisa do Vasco, vai vestir uma camisa do Botafogo, ou não tem lugar. Vai vestir a camisa do Fluminense e aí quem vai ter que segurar a barra é o dirigente, é o Cartola. E tem gente pra dedéu aí esfregando a mão e aguardando a saída do Pet da Gávea. Eu tô acreditando, Pet continua. Vamos ao primeiro destaque do cartão vermelho. Gilson Ricardo. E é cartão vermelho, como diria o Perivaldo, para essa dupla de dois. Marcos Braz e Pet. Porra, Pet, é o Flamengo. Gente, senta aqui, ô Marcos Braz, vem cá, Pet, senta aqui, vamos conversar. Por que você foi embora? Não vou explicar, eu fui embora, eu estava aborrecido. Falei, tá bom, então acabou, zerou, vamos jogar e acabou. O Flamengo está indo bem, o Flamengo está indo muito bem. Aí todo mundo esqueceu que o Flamengo ganhou do Fluminense, só se fala agora de Pet, Marcos Braz, e o Flamengo que ganhou, a galera está preocupadíssima. Meus queridos. Ô, meus queridos, é sentar e conversar. Presta atenção, Pet, deixa eu te falar um negócio. Certo aí. Tá bom, desculpa. Mas jogava igual o Pet. Agora eu quero destacar em tudo isso aí a tranquilidade do Andrade. O Andrade ficou na dele, tranquilo, não se deixa influenciar. E da própria presidente Patrícia Amorim, que é a mais equilibrada de toda essa história. E tem certeza que ela vai decidir em favor do clube. Agora o destaque é do Canhotinha. Canhotinha de ouro. Muito boa tarde, garotinho. Boa tarde, amigo Gilson. Eu acho que todo mundo tem razão nisso aí. Tá certo? Quer dizer, todos nós aqui queremos exatamente isso, essa união. Não adianta brigar. Brigar é contra o Flamengo. Aí não é negócio. Ainda mais que o Flamengo está nessa correria toda, né? Jogando bem em alguns momentos, dando sorte em outros. Mas isso faz parte do contexto. Falar em contexto, está voltando o Carlos Alberto para o meio do campo do time do Vasco. Vai ser duro segurar esse meio do campo, que é um meio do campo que praticamente, né, uma coisinha ou outra, praticamente todo mundo sabe jogar ali. E vai ser difícil de segurar, né, esse Vasco bem montado do jeito que ele está. Parabéns aí. E vale lembrar que no ano passado meteram a mão no Vasco, tiraram 6 pontos. É verdade. E se não fosse aquela molecagem lá no tapetão, o Vasco estaria nas finais e poderia ter sido até campeão. E o Pet, como a gente já falou, nega a discussão com Cartola, mas continua afastado, por enquanto. Sandro Gama. Alegria de sobra na Gávea. Também depois dos 5-3 sobre o Fluminense no Maracanã, não poderia ser diferente. Mas hoje não. Até Adriano, autor de 3 gols, veio treinar. Chegou atrasado, disse que se enganou, foi parar no Ninho do Urubu. E o treino é aqui na Gávea. Mas ele veio. Só que no Flamengo, tudo pode acontecer. E a segunda-feira, que era para ser de descontração, foi também cheia de problemas. Ao ser substituído no intervalo do Fla-Flu, Petkovic, ainda no vestiário, teria tido uma discussão com o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Mas aqui na Gávea, Petkovic, surpreendentemente, negou que tenha tido qualquer tipo de problema. E realmente acho desnecessário porque não teve nenhuma briga, nenhuma discussão. Mas alguma coisa aconteceu. Com cabeça quente, eu saí de vestiário, o Marcos me chamou, o Pet, eu virei, falou, tem que esperar o sorteio do doping. Não respondi nada, só acenei para ele assim, mas continuei andando. A gente continua andando pela Tijuca, eu e meu amigo. Ninguém me ligou, aí 4-3, 5-3, ninguém me ligou, ganhamos o jogo e fui embora. Ao chegar ao clube, Pet foi comunicado que está afastado do grupo e vai ter que treinar em separado até segunda ordem.
Para mim não aconteceu nada. E não sei por que isso se tornou tão grave, né? Marcos Braz, o dirigente que se desentendeu com Pet, tentou convencer o jogador a não deixar o Maracanã durante o intervalo, pois poderia ser sorteado para o exame antidoping. De acordo com o Cartola, Pet não deu ouvidos e se mandou. O atleta Petkov continua treinando, vai continuar treinando separado até quando a gente entender que tem que ter uma definição final nisso. A tendência de evolução é para o rompimento. Tá todo mundo feliz, de repente, uma situação essa desnecessária, né? Duas coisas que eu queria entender. É o Marcos Braz dizer que a tendência de evolução é para o rompimento. Então quer dizer que não há diálogo? Olha que a Patrícia já engoliu o Marcos Braz, que não era da diretoria dela. E segundo, quando o Pet disse que ficou dando volta de automóvel ali na Tijuca com um amigo... E não foi assaltado. Eu estou desconfiado que ele estava numa patrulhinha do 6º Batalhão, que é quem dá onda naquela hora. É verdade. Ou então patrulhado por essa patrulhinha. Tá certo que ele ficou rondando ali, se ligasse para ele, ele voltava para o exame antidoping. Agora, olha aqui, eu vou falar agora, se o amigo me permite, rapidamente, como ex-jogador de futebol. Isso é a maior besteira. O cara fez alguma coisa lá, separa o cara. O cara é do grupo. O grupo gosta dele, ele gosta do grupo, ele está no bolo. Aí você separa ele. A troco de quê, ô? Isso é a maior balela. Eu estou jogando no Flamengo, desculpe-me citar como exemplo. Isso aconteceu no São Paulo. E eu fui ao presidente para voltar com o jogador. Eu era o capitão lá. Ele vai ficar aqui, ó. E não tem que ter punição nenhuma, não. Tem que botar ele no meio do bolo e dizer o que aconteceu. E acabou o problema. O grupo admite isso, sem problema nenhum. Tá certo? O grupo é para o jogador e para o clube, não é para o dirigente. Acho errado a separação. Bota ele ali, porque ele, mais hoje, mais amanhã, ele vai ter que jogar. Não tem que separar ele. Separar é para vender, é para negociar. Achei ridícula essa posição da direção do Flamengo. Como ridícula também a posição do vice-presidente de futebol na festa do Hexa, o Pet de um lado, ele do outro. Tamo de mal. Tamo de mal. No tempo de garoto tinha aquele negócio de cuspir e passar o pé. Quem cuspir primeiro ganhou uma briga. Quem ganhou não sei o quê. Pô, peraí. Eu lembro uma vez num Fla-Flu, Zé Carlos, o Rod, que agora tá indo pro Cruzeiro, que jogou no Fluminense, ele foi embora pra casa, ele morava na Ilha do Governador, foi embora pra casa, foi sorteado no antidoping, voltou, pegou o trânsito, demorou a chegar. Foi uma confusão, lembra? No Fla-Flu? E não foi punido. Pô, e o Rod jogava pra caramba no Fluminense. Quando o cara joga bem, joga. Por azar é o Pet. Se fosse o cara que jogava nada, pô, obrigado, um abraço. Se fosse o Denis Marques, já tinha saído, mas é o Pet. Agora, o Vasco da Gama vai jogar na quinta-feira, depois de amanhã, 6h30, lá em Volta Redonda, contra o Resende. E o Carlos Alberto está treinando lá, está um calorão violento, e deve enfrentar o Resende. Olha que o Vasco está numa campanha violenta. O Vasco já fez 16 gols até agora, tem 15 pontos ganhos, e está numa campanha que não mudou muito do Dorival Júnior para o Wagner Mancini, não. Pelo menos no campo de jogo ninguém nota isso. Hein, Rogério? Se mudaram as figuras, algumas figuras. Mas a mudança foi exatamente essa, tática. Né? Ele arrumou a defesa está arrumada, bem arrumada. O meio do campo, se a gente botar no papel, um dos melhores aí do Brasil. Vai brigar com o do Flamengo, tá certo? E a frente está funcionando exatamente por causa desse meio do campo. Então eu acho que o time do Vasco, e com o Carlos Alberto a mais, de repente, bota no papel, vai entrar com 12. E no próximo bloco, o povo opina aqui no Jogo Aberto Rio. É o programa nas ruas do Rio. Não sai daí não, a gente volta já já.